Pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Edson Diniz, pastor adjunto ali na Assembleia de Deus em Colégio Campo de Madureira. E eu queria deixar essa live registrada aí para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E é um alerta. Eu queria só que você ouvisse, que Deus te fizesse entender, que você fizesse com que essa mensagem chegasse à tua família, aos teus familiares, principalmente você que é aqui do Rio de Janeiro, e de outras cidades aqui do Brasil, mas principalmente do Rio de Janeiro. Eu quero ler aqui o que está escrito em Amós 3, o livro de Amós, capítulo 3, o versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Essa é a mensagem que o Espírito de Deus, através de Amós, fala ao coração daquela geração e para a nossa geração. Que Deus, antes de fazer as coisas, Ele revela aos seus, para que os seus dê alerta e orientações que estão à nossa volta. Pois bem, eu queria falar de um sonho que eu tive e eu falei há 2 meses atrás sobre, e mais uma vez o Senhor me chamou a atenção sobre esse sonho. Eu quero deixar bem claro. Eu sonhei que eu saía aqui da minha casa no bairro de Colégio, descia até a Avenida Automóvel Clube, e ali tem um ponto. Eu estava ali no ponto esperando o ônibus, e de repente eu olhava na rua onde eu moro, na parte de baixo. Eu vi uma água que escorria muito forte, e quando eu olhava eu pensei que havia algum cano de água quebrado. Olhei e de repente eu fui andando até a direção da rua para olhar para cima para ver o que era, e eu vi quando a água aumentou o fluxo dela. De repente, quando eu olhei para cima, eu vi como aquelas ondas de águas vindo, mas muito forte, destruindo tudo, derrubando árvore, passando por cima das casas. E uma voz disse: corre. Então eu saí correndo em direção ali ao Ceasa, e de repente eu atravessei um rio e muitas pessoas correndo de um lado para o outro. E quando eu olhava para trás, eu via de fora a fora aquelas ondas de água vindo e destruindo tudo pela frente. E quando eu cheguei nesse rio, muitas pessoas correram e largaram seus filhos para trás. Tinha muitas crianças caídas dentro do rio porque não conseguiram atravessar. Então voltei, peguei aquelas crianças, atravessei o rio, coloquei elas do lado de uma grande pedra que tinha à minha frente. E depois que eu peguei essas crianças e coloquei do lado daquela pedra, eu subi. E quando eu olhei de novo, eu vi quando aquelas ondas vieram na nossa direção, e eu falei: já era, vai nos pegar. E de repente é como se aquele rio tivesse aberto assim o chão, e aquelas ondas caíram ali dentro e saíram em direção àquelas regiões ali de Irajá, Nova Iguaçu, Caxias. Elas foram para aqueles lados ali direto, mas eram muitas águas. E de repente, quando eu olhava, eu estava do lado de uma pedra enorme e cessava aquelas correntes de água. Quando eu olhava da pedra que eu estava em direção ali a Campo Grande, aquela região ali, eu olhava assim de fora a fora no horizonte, eu via como que nuvens negras, muitas nuvens no céu negro, assim, sobrecarregadas de água. E aquela primeira voz que falou para mim: corre, falou assim: essa foi só a primeira onda, vai vir a segunda onda e vai ser pior. E eu via como muitos lugares aqui no Rio de Janeiro iriam ficar debaixo de água pelas tempestades que virão esse ano. As tempestades desse ano de virada do ano serão piores do que todas as outras que já tiveram. Eu via muitos lugares debaixo de água. E hoje, quando eu estava vendo a reportagem, eu acabei vendo que em alguns lugares já começou essas coisas a acontecer. E o Senhor me lembrou de deixar registrar de novo essa mensagem, dando um alerta. Pessoal, evitem de viajar esse final de ano, evitem de sair das suas casas. Se você mora em área de risco, chame a Defesa Civil, dê uma analisada, olha direitinho, não saia para as regiões montanhosas, evite de estar fora de casa nesse período aí de Natal e Ano Novo. Fique nos seus lares, reveja o que precisa ser revisto, peça a Deus misericórdia, porque o que eu vi, que o Senhor me mostrou, é que vai vir tempestade de água tremenda sendo derramada sobre o Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e algumas cidades dessa nação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então estou te pedindo, em nome de Jesus Cristo, como pastor, como ministro do Santo Evangelho de Cristo, como cidadão brasileiro, evite sair esse final de ano dos seus lares. Evite estar fora de casa, evite estar perambulando pelas ruas, evite estar viajando de ônibus, evite estar fazendo qualquer tipo de viagem.
Fique nos seus lares, orem, peça a Deus misericórdia, porque a virada de 2020 para 2021 não vai ser nada bom. Coisas terríveis e piores estão vindo aí. E as tempestades de água serão despejadas sobre essa nação. E o Rio de Janeiro foi um dos lugares que eu mais vi. A maioria dos bairros debaixo de água. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fica aqui esse alerta. Fica aqui esse alerta em nome de Jesus Cristo. Fique nos seus lares, orem, busquem a Deus. Vamos nos voltar para Deus. Já se passou um ano da pandemia, a coisa ainda não melhorou. Coisas piores estão por vir. Então, fica aqui um alerta pastoral em nome de Jesus Cristo. Fique nos seus lares, porque eu via. A voz falava assim, a primeira onda já foi, a segunda vai ser pior ainda. Então as tempestades que estão para vir aí, elas virão. Hoje é dia 23 de dezembro de 2020. Estamos aí a 2 semanas de virada do ano. Fique no seu lar. Peça a Deus misericórdia. E que Deus se compadeça de nós, em nome de Jesus Cristo. Aqui quem vos falou foi o pastor Adson Diniz. A paz, Senhor Jesus.